Fala galera, estamos aqui mais um episódio, nosso 10º episódio do Taura Podcast. Esse nosso programete aí quase quinzenal, que agora vai ter frequência quinzenal, gente. Conseguimos ajustar a agenda, tá tudo certo, tudo online. Tô aqui hoje com meu colega, amigo, Dr. Vinícius, o Vini, e patrocinado pela Clínica Cirúrgica Sapiranga e Mais Verde Gestão Ambiental. Hoje, nosso convidado tem nome de super máquina de produtos de luxo. Tá? Thiago Ferrari. Thiago Ferrari, ele é médico ortopedista, mas não é disso que a gente vai falar hoje. O cara é do esporte radical, meu. Então é aqui que eu vou me centrar. Colega de trabalho, de técnicas com o Dr. Vinícius, então eu acho que eu tô mais em casa ainda por ter sido paciente dele. Ficou mais fácil de ter assunto. Né? Agradecer também aqui ao nosso Vitor, o nosso nerdzinho de plantão. E já começando com uma coisa diferente que eu nunca fiz. Segue nosso perfil lá no Instagram, @taura_podcast. Nosso perfil no YouTube, @taurapodcast. Dá um likezinho, dá um joinha ali no vídeo se tu gostou. E compartilha nosso perfil com o teu amigo, que o papo aqui hoje vai ser massa. Bom dia, Vinícius! Bom dia, estamos aqui no 10º episódio e a minha expectativa é exatamente essa, né? Eu acho que tem 2 médicos aqui e o que a gente menos vai falar vai ser de medicina nesse episódio. Vamos ver como é que vai ser. Doutor Thiago, muito bem-vindo. A partir deste momento, apenas Thiago. É cacuete, né, doutor? Digo, Thiago. Cara, pra mim é um prazer ter a tua presença aqui. Ainda mais depois daquelas fotos. Prazer é nosso, é meu. Ainda mais depois daquelas fotos que tu mandou ali, que eu fiquei muito impressionado ali com algumas coisas, né? E eu tenho uma pergunta pra te fazer. Por que medicina e não ver do surf? Cara, que na verdade... Cara, medicina tem uma história engraçada que é o seguinte, quando eu tava no 2º grau, eu não sabia o que eu ia fazer de faculdade. Não tinha, assim, uma preferência, eu sabia o que eu não queria, o que eu não gostava. E eu escolhi medicina no 3º ano para ter desculpa de rodar no vestibular. Porque eu não sabia, não tinha certeza. Sim, o cara não passar no vestibular de medicina é normal, né, cara? E aí é o seguinte, aí como eu sou de São Leopoldo, e lá na Unicinos tinha análise de dados, ou era informática, né, que é análise de dados, eu acho que era. E aí eu me inscrevi para essa aí, porque não tinha medicina na Unicinos na época e tal. E eu passei. E aí chegou na hora do... Meu pai veio e me disse, tá, e aí tu vai fazer? Eu disse, não é o que eu quero. Eu vou tentar outra coisa. Aí no outro ano eu fui com aquele pensamento, tá, mas o que eu quero de verdade? Aí sim, no começo do cursinho ali que eu decidi, não, fazer medicina mesmo, que eu acho que é uma boa. De verdade, na verdade eu tinha um certo preconceito com quem falava de medicina, porque eu conhecia muita gente que era filho de médico e dizia que ia fazer medicina, e eu tinha muita gente que dizia assim, porque meu sonho desde criança é ser médico, e eu não tenho ninguém médico na família, e o meu sonho de criança era ser jogador de futebol, entende? Não era ser médico. Então assim, pra mim era aquela coisa meio desconexa. Daí depois que eu disse, não, mas é um caminho bom, né? Principalmente porque, além de ter a questão da aptidão para medicina e tudo, de ter aquela coisa de querer cuidar, né? Que acho que todo médico tem que ter, né? Que a gente quer ajudar a pessoa a cuidar. É uma profissão que é bem remunerada também, que é importante. É o que eu falo para meus filhos hoje, entende? Não adianta fazer o que tu ama e ser frustrado financeiramente. Então, acho que uniu assim, uma coisa que eu gostaria de fazer com um retorno financeiro adequado, né? Não, tu comentaste aqui do futebol, né? A apresentação dele para mim, quando ele disse, consegue me mandar um breve currículo, foi assim, praticante de surf, kitesurf e jogador de bola. Não tem habilidade para ser jogador de futebol. jogador de bola desde sempre. O jogador de bola é o seguinte, aqui, eu nunca gostei muito de competição em futebol. Tá? Por quê? Porque o futebol tem muita pancada, muita parte física, né? E, cara, tem muita maldade, entende? Então, jogo de sábado de tarde, eu fui convidado por um time há um tempo atrás para jogar sábado de tarde, em 6 jogos deu 3 brigas de soco.
Então aí eu Pegado. disse, cara, não é pra mim isso aqui. Pegado, hein? E aí, hoje em dia eu jogo num time de sábado, só que daí é de veterano. Aí, cara, não tem tanta briga. Tem discussão e tal. Só futebol arte. Mas só, é só mais lançamento de futebol. 50 metros. E aquela Depois dizem coisa- que o jiu-jitsu é violento. Exatamente. E eu tenho uma turma de futebol lá desde 2009, que a gente joga junto no futebol 7. Tá? Cara, é galinhagem do começo ao fim. Vale mais uma janelinha, um balãozinho Do que o gol. do que o gol. Aí é Entende? futebol. Porque acabou- Isso é jogar bola, né? Você Porque joga bola. acabou o jogo, aquela coisa é assim, ou não, porque ali eu te enganei, ali eu fiz não sei o que. É só A resenha é melhor, a né? resenha. A gente tem isso no divertir. esporte que a gente faz, que é o jiu-jitsu, que eu faço no caso, né, Vinícius? Sabia que ia ter a cornetagem. Sabe que ele começou antes que eu, né? Sim. Ah, foi antes? Isso, Ele é faixa preta, eu sou roxa, né? A minha dedicação não foi tão Eu achei que grande. tivesse começado depois. Não. 20 anos, cara. Ele tem 20 anos, eu tenho 8. Toda vez, todo episódio ele me faz passar vergonha aqui. Eu tenho que voltar, né? Pra eu parar. Eu ia dizer, eu paro o dia que tu voltar, for treinar comigo. Eu até não me importo de fazer aula particular no horário que tu quiser, 3 da manhã, que é a tua agenda livre, Ó, eu tô lá. Ó, fez compromisso público, né? Vou cobrar. Pode cobrar. Cara, ontem, em vez de tomar café, eu fui ajudar um rapaz que foi pra campeonato fim de semana. Não tem. Jiu-jitsu pra mim hoje é lifestyle. Hoje faz parte da minha O vida. problema é que não vai ser aula particular de jiu-jitsu, vai ser espancamento particular de jiu-jitsu. Não, cara, foi-se esse tempo. Sabe, eu tenho uma boa do jiu-jitsu que é o seguinte, eu fiz judô quando era adolescente, né? E aí Isso não tava no currículo dele. Exatamente, fiz judô, fiz 6, 7 anos de judô aí, dos 14, não menos, dos 13 até os 18, 19 ali, eu fiz judô. E foi na época que tava começando bastante o jiu-jitsu no sul aqui e tal. E sempre achei interessante, porque eu sempre gostei de MMA também, né? Sempre fui sou fã até hoje de MMA e tudo. E eu resolvi começar com o jiu-jitsu lá em 2019. Desde outubro de 2019 eu consegui uma escola de jiu-jitsu lá em Taquara, tá? E comecei a treinar em outubro, aí eu fiz aula outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março de 2020 entrou a pandemia. Aí eu parei. E aí eu fiquei naquela, não, vou voltar. E aí por agenda, aquela coisa sempre, nossa, de estar sempre correndo para um lado e para o outro, eu vou voltar. Todo dia eu olho o kimono lá pendurado e por enquanto eu não achei o horário ainda. 7 horas da manhã em Sapiranga eu tenho horário. Não, pois é. O problema é vir de Taquara pra Sapiranga. Ou se não, lá com meu amigo Adilson na Zenit, fazendo propaganda grátis, Adilson. Não, e o Adilson já me convidou mais de uma vez pra treinar, só que ele tem o horário do meio-dia dele. Isso. E aí, o horário dele mesmo, pra mim difícil. A maior dificuldade nossa pra tudo é encaixar o horário. Por isso que quando a gente... É que nem o horário do podcast, agora a gente tá estabelecido, porque aí se a gente consegue botar na agenda, tu não sai, mas aí acontece muito isso na vida e às vezes, né, quando a gente sai de uma rotina pra gente voltar pra aquela rotina, é muito difícil porque tu já colocou outras coisas. As rotinas elas são substituíveis, né? Exatamente, então é uma coisa difícil pra nós, assim, mas tem que ser... por isso é que não dá pra titubear, né? Tu decidiu que tu vai fazer aquela coisa, tem que colocar como se fosse um compromisso de trabalho e faz, né? Ontem mesmo eu tava conversando com o pessoal da barbearia, né? E a gente falava sobre como a gente vê o tempo, como a gente enxerga o tempo. E a pessoa me disse assim, não, o tempo do pobre, o tempo do rico é diferente. Eu disse, não, meu, são 24 horas por dia para ambos. A questão é como a gente consegue aproveitar o dia. Ah, mas eu estava vindo de não sei aonde, tive que vir de ônibus, deu 1 hora, depois eu queria estudar à noite, não consegui porque eu estava cansado. Eu disse, tá, e por que não estudou no ônibus? Então é uma questão de conseguir aproveitar. Eu disse, eu tenho um grande problema em conseguir parar para fazer reunião, Vinícius. Aquele dia que a gente foi lá, eu marquei como consulta médica. Eu fui conversar com ele na clínica. Eu marquei como consulta médica, ele me marcou como cliente. Eu também marquei como consulta médica, porque senão a gente não consegue. Senão a gente não consegue fechar. Mas resolver por telefone, enquanto eu tô entre um evento e outro, num deslocamento, isso é mais prático de fazer. Então é uma questão de administração de tempo, né? Porque o teu dia tem 24 horas, o meu dia tem 24 horas, o teu. As prioridades tua e minha são diferentes. E eu acho que é isso que o pessoal não está se tocando. Ele está querendo terceirizar a culpa para o relógio. Sim, e não é. E não é. A culpa é totalmente nossa. Tu estava me dizendo lá, nós tínhamos uma conversa antes aqui,
Nos bastidores de coxia, né? E a gente falou de família, a gente falou de muita coisa. E o Thiago me comentou que ele tem uma filha. Como é que é o nome da tua filha mesmo? Alice. Alice. Que a Alice é uma devoradora de livros. Uma coisa assim, 13 anos, né? Ela tá com 13. 13 anos. E que esse ano ela já... Vou falar, Alice, olha, depois pede pro pai, se ele quiser cortar, tudo bem. Mas que só esse ano em torno de 50 livros. E que teve um episódio sui generis, que a gente não vê. Eu já vi meus filhos, em algumas etapas da vida, chorarem por perder um jogo online. E ela chorou porque o personagem do livro que ela estava lendo, e que ela gostou muito pelo jeito, havia falecido no livro. No livro. Né? Então, e não é a primeira vez. Não, isso são as mudanças de como a gente administra realmente a nossa vida. Então a nossa vida hoje, controle a gente não tem. A gente tenta administrar, né? O grau de aprofundamento na história e de imaginação que ela teve, né, a ponto de causar esse tipo de emoção nela. Isso aí é uma coisa bonita de ver e infelizmente cada vez mais rara, né? De ver um adolescente conseguir prestar atenção, focar. Né? Ter hiperfoco, de entrar e mergulhar, é muito raro. Hoje a gente vê o adolescente, 2 telas, 3 telas, 5 estímulos diferentes, um videogame, um celular, uma música, e a gente ao redor... Eu chamo isso de imaginação sintética, né? Ao invés da criança ou do adolescente imaginarem as coisas, não, eles recebem as imagens todas prontas, por isso eles não imaginam, tá tudo pronto, né? Tá lá o vídeo, tá lá o desenho tudo pronto, né? Eles não têm que criar uma história na cabeça deles ou pegar e transcrever as linguagens, né? Então, por exemplo, ele lê uma coisa e lá na cabeça dele ele cria a imagem daquilo, né? E na verdade, hoje eles não conseguem mais, muitas pessoas não conseguem fazer a conexão, a interpretação para chegar na imagem. Tá faltando um caminho aí no meio. Mas eu acho que isso aí é um pano para uma mesa de bar, uma cerveja, aquele churrasco lá na tua casa, que a gente vai levar todos os convidados lá, lembra? Imagina. Uma confraternização de fim de ano. Sim, ali. Temos que fazer isso. Tinha que fazer. Mas voltando um pouquinho, quando tu comentaste ali do futebol resenha, da galhagem, no jiu-jitsu hoje em dia, na minha vivência de jiu-jitsu hoje, muito mais do que querer estrangular meu colega, eu quero é fazer uma surpresa. Desagradável, claro. Pegar no contrapé. Então fazer aquela armadilha e poder chegar depois, assim, a gente prega na academia. Rolado, não tem comentário posterior. Se ganhou, fica na tua. Se perdeu, não esbravece. Relaxa e vai pra próxima. Né? Aceita e aprende. Mas não tem, nós temos o nosso grupinho ali, que já são os mais graduados, que sempre vai ter assim, eu te peguei. Inclusive, ontem me pararam o carro pra me lembrar que eu tomei uma chave de pé. Então... Cara, a resenha... Mas é isso aí que eu tô sentindo. A nossa vida, ela tá tão sintética, como a gente falou, que ferramentas que vieram para nos aproximar nos afastam. Porque hoje eu não preciso mais ir na tua casa, eu posso falar contigo pelo celular sentado da minha casa. Eu não preciso ter uma interação próxima. E eu acho que esse momento do esporte, momento do esporte traz isso. Meus 2 filhos são praticantes também do Gil. Tá? E eles adoram estar lá, porque lá tem interação, não só física, tem interação emocional, tem movimentação. Eles vão pra andar de bicicleta na academia. Querem ir embora? Não, vamos ficar aqui. Treinam das 10 às 11, das 11 às 12 eu treino, eles podem ir embora, eles vão de bicicleta, podem ir embora. Isso lá em casa sempre teve essa cultura também. Meu filho também, que tem 15 hoje, ele começou a fazer musculação com 10. E ele já lutou karatê, ele já jogou tênis, hoje ele joga pádel, entende? Gosta de estar lá, entende? De ir pra musculação e conversar com o pessoal na academia e ir jogar e conversar com o pessoal no pádel. Ele tem assim, essa coisa de sair do ambiente dele e ir para um ambiente diferente para bater papo e se exercitar ao mesmo tempo. Que é uma coisa mais saudável que tem, né? Então, assim, não tem como, né? São muitas... Um professor meu uma vez me disse que a habilidade humana mais complexa é a da interação social, né? Então, quando a gente tem um isolamento, a gente acaba diminuindo essa nossa capacidade, porque o que acontece? Quando a gente faz isso que teu filho faz, que é de ir pra academia, treinar, lá ele vai conviver com gente da idade dele, gente mais velha, gente com graus de instrução completamente diferentes, então a capacidade que ele tem que ter para se comunicar num ambiente desse é enorme, né? Ele tem que ajustar toda hora. Ele começa a formar
uma habilidade social. Exatamente. Que muitas crianças E hoje não também têm. ajuda a entender o mundo, né? Exatamente. Aí Sai se da ele- bolha. Sai da bolha. Porque senão é colégio, casa, colégio, Isso. casa, colégio, casa. Uma Quando vez ele eu. tá numa bolha dessas, o que acontece? Ele só convive com gente mais ou menos da mesma idade, com o mesmo nível de instrução e que gosta mais ou menos das mesmas coisas, que é o que a rede social faz com a gente, né? O algoritmo, ele te coloca em contato com gente parecida contigo. O que acontece? A capacidade mais complexa nossa, que é a da interação social, ela fica podada, porque eu não vou ter que conversar com um velho, eu não vou ter que conversar com alguém que fala uma língua diferente da minha. Eu não vou ter que dizer bom dia. Exatamente. Entendeu? Daí- Não, eu vou entrar num ambiente e não preciso mais pedir com licença, eu só entro. Na rede social é assim. Eu não digo bom dia e eu vou Nada. te xingar, não. Tu entra lá entra e com os dois pior, pés. Tu acha que tu pode falar, eu vou Tu tá aqui, protegido pela vou soltar tela. um comentário Sim. aqui no teu perfil e vou embora, acabou. É, tem aquela frase, né, que a internet deu voz a todos, inclusive aos idiotas. Bah, com Então, certeza. porque eu sou da seguinte opinião. Não gosto do meu perfil porque me segue. Porque assiste, sabe? Não, É e tão tem- simples trocar de canal. E tem uma coisa engraçada de rede social que é o seguinte, eu já mandei, por exemplo, mensagem para uma resposta para um amigo meu e o cara me mandou uma mensagem desaforada depois. Aí eu mandei um áudio pro cara, ô meu, né? Acho que tu não entendeu Não, o que acho eu tava tu dizendo. entendeu, né? Não é assim e tal. Aí depois ele me mandou um áudio, ô meu, desculpa, é que eu entendi errado e tal, eu levei pro outro lado porque tu não tem... Porque eu falei... Tu não tem a expressão. Não tem a não tem a expressão, expressão. não tem a entonação. É aquilo que eu escrevo, aquilo que eu quero te dizer no que eu escrevo, aquilo que tu lê e aquilo que tu entende do que eu escrevi, nós temos um abismo aí no meio. Sim. Tem um abismo. É né? completamente diferente. Assim como há uns anos atrás aí no Twitter, na época que era Twitter, eu fiz uma brincadeira com um amigo meu de Novo Hamburgo ali, que ele é gremistão e eu sou colorado, né? E aí ele recebeu um livro de um cara sobre o Grêmio para criança. E aí eu brinquei, fiz uma brincadeira, tipo, dessas bobas, assim, tipo, isso aí vou acionar o conselho tutelar, né, porque não sei o que, onde é que já se viu, maus tratos, né, vai levar a criança para ser gremista e tal. Eu sou gremista, tá? Só pra avisar. E aí acabou citando o autor do livro. Cara, o cara veio me descascar. Depois de dizer, pô, isso vindo de um médico que não sei o que. Aí eu disse, cara, relaxa. E aí a sorte foi que o meu amigo respondeu em seguida ali, dizendo, não, tá em casa porque eu conheço ele desde sempre. Sim, tu não tava, então, tava fazendo uma piada com o teu amigo, não uma crítica ao livro, exato, né? Tava fazendo uma brincadeira Mas é que isso que o Alex falou, essa interpretação do que a gente tá dizendo aí, e o que as pessoas entendem. Não, mas muita coisa é fora de contexto. Ele só leu quando citou o nome dele. O Alecrim Dourado só quer saber do seu. Sim. Ele só quer saber do seu, ele não quer saber do contexto. A atenção exclusivamente. Pra mim, eu quero atenção, eu preciso, eu sou carente de atenção. Sim. Eu não sou, tá? Cara, olha só, pedi pro Vitor colocar na tela. Olha aí. Essa é de capa da Tilibra, né? Pois é, eu ia dizer, parece uma capa de caderno, né? Thiago, me explica o que tu tá sentindo naquela hora ali, velho. Tu esqueceu do mundo? Cara, na verdade, assim, isso aí é lá no Ceará, lá no Cumbuco, tá? E isso aí é um salto que a gente faz com o kite, a gente joga ele e ele te puxa pra cima, né? Sim, porque, pra quem não entende, o kitesurf é um surf puxado por uma vela. É, o kite é a pipa, né? É a pipa, exatamente. Pipa, em tradução literal, a pipa, mas nesse caso ela é uma vela que tá içada Isso. e tá içando quem tá controlando, né? Em cima de uma prancha. Então... Tem uma outra foto ali, Vitor, depois tu coloca pra mostrar a vela junto, a pipa. Deve ter uma mais ampla. Essa... Ali, lá no fundo. Essa também é de capa da Tilibra também. Isso aí é lá no Cumbuco também, é onde tem Aí foi batido, nessa praia, foi batido o recorde mundial de maior número de kite por maior número de praticantes ao mesmo tempo. Foi pro Guinness. Acho que deu quase 1.000 pessoas ao mesmo tempo de kite. E aí tem dois tipos, né? Tem o da prancha, que é o kite wave, né? Para pegar onda, para fazer manobra. E tem aquela outra pranchinha ali, que é a bidirecional, a primeira, que parece um skate, que ela é mais para salto e giro e tudo. Mais ornamental daí. Mais para salto e tal.
E tem outros tipos também, que aí já é outra, coisa. Isso aí é o stand-up, pegando onda de stand-up. E o surf. E aí o surf. Tem outro tipo de prancha também, que a gente fala, que o pessoal às vezes fica perguntando o que é e tal, e é interessante, que é o kite foil, que é aquela prancha que sai da água. Sim, que tem uma haste, parece o tapete do Aladim, né, que o pessoal fala. Aquilo ali é uma outra coisa. Mas aquela ali é para velocidade dele, né? Mais porque pra tu velocidade. diminui Exato, mais pra velocidade. Diminui o arrasto. Não, o que eu pedi para botar essas imagens na tela aí é para entender o que um médico tá fazendo ali em cima. Isso é engraçado também. O que um médico ortopedista tá fazendo ali em cima, né? Exatamente, o que o médico ortopedista tá fazendo lá. Isso é engraçado, porque assim, na verdade, sempre gostei do futebol, né? Então, e uma época eu corri durante um tempo e tal. Esse aí é o foil, ó. Esse aí é o foil. Que legal. Então aí eu só tô sendo puxado pela lancha, no caso. Não, na verdade é um jet ski. Isso aí foi uma aula que eu fiz para experimentar e tudo, para ver se eu ia gostar. Só que eu tô muito, muito com a prancha de kite wave, e aí eu não tirei tempo ainda para testar. E não é fácil. Esse é o Osório? Osório? Isso aí é ali na lagoa que liga a Lagoa do Passo com a Lagoa do... não vou lembrar o nome da outra, mas é um canal que tem ali, entre as lagoas ali, né? Então, mas o kite, na verdade, entrou na minha vida de uma forma inusitada, porque eu sempre fui jogador de futebol, durante uma época também eu estava correndo bastante, e fiz meia maratona, né? Corri, fiz prova de aventura, volta à ilha, e o meu sócio, o Álvaro Charnovski, né, o Barata... só fazendo um parênteses, temos que fazer um podcast com ele, o sócio dele e o filho dele, que é surfista profissional. Vai dar papo. Não, aí tem que fazer um episódio ou comigo, com o João Vitor, que é o filho dele, ou com ele, porque ele fala com os cotovelos. Aí ninguém mais vai falar. Na verdade, tem que levantar a mão. Na verdade, a gente disse pra ele que é 1h30 e fazemos 3. Fazemos 3 horas, vai ser um episódio especial, né? E aí ele era praticante de kitesurf. Ele veio do windsurf primeiro, lá em 2000 e pouco, 98, 99, ele fazia windsurf, e o kitesurf, ele começou com kitesurf lá em 2007, 2008, né, quando a turma toda do windsurf, muitos passaram pro kite, né. E em 2013 para 14 ali, foi quando a gente teve um congresso de cirurgia do joelho lá em Fortaleza, e aí nós fomos. E aí a gente foi antes, e ele insistiu, cara, tu vai fazer kite. Eu disse que ia fazer kite, olha, não é a minha. E aí ele me empurrou para aula, tá? E aí o Elias Sead, que é o professor, né, que é meu amigo aí, meu amigão há muito tempo já, e é amigo deles há mais tempo ainda, deu a primeira aula para mim. E na hora que eu fui puxado pela pipa, eu disse, cara, é isso aqui. Foi assim, ó, deu um estalo e eu disse, cara, que troço bacana, cara. E aí, desde então, eu comecei e não parei mais. Tô há 10 anos aí já no kite. E, cara, cada vez é um esporte interessante porque tu começa e tu tá sempre evoluindo, entende? Sempre tem uma coisa a mais para fazer. Tu nunca chega num ponto que diz, não, agora tô muito parecido com o jiu-jitsu, né? Tu tá sempre evoluindo, sempre tem uma coisinha a mais para aprender, um ajuste, um detalhe e tal. Então, assim, é muito interessante porque o pessoal começa e hoje tem muitas vertentes de muitos ramos para ir, né? Então, tu tem o kite wave, que é esse aí, né? Tu tem o kite de manobra, que é esse aqui, o kite wave, que é o de onda, tem o kite foil, que é o andar de foil, tem as travessias, tem os downwind, né, que o pessoal faz. Então, assim, tem coisa até não poder mais, né? Que legal. Futebol ou kite? Olha, pergunta difícil. Eu não troco minha primeira paixão por nada, então eu acho que o futebol, cara, ainda é o futebol. Mas eu assim, ó, é de balançar, cara, porque o kite eu largo tudo que eu tiver para ir fazer kite.
Porque o futebol é aquela coisa, tem constância. Eu jogo terça e sábado, né? Então tem, toda terça de noite tem. Se uma terça-feira não for, bom, na outra terça tem de novo. Agora o kite é um esporte que depende do clima, né? Sim. Tem que ter vento, se não tiver vento... E aí aquela coisa, aqui no sul a gente tem bastante vento. Só que fala pro vento cair sempre no sábado e domingo. Não dá pra marcar, né? Não dá. Às vezes assim, não tem como marcar, na quarta-feira de tarde eu vou separar um tempo pra fazer kite. E se não ventar? Mudar o consultório pra praia. Não tem como. Mudar o consultório. Ventou, cancela. Não dá essa ideia, porque senão ele vai sair lá da clínica, daí eu vou ter que ir atrás de outro ortopedista, né, cara? Não dá essa ideia. Não, mas faz como futebol, ele vem e joga na terça, na quinta, tudo é conciliável, acabamos de falar, tempo é igual pra todos, é só conciliar. Então, o bom do Ceará lá, que a gente vai com frequência, eu vou quase todo ano pro Ceará, é que lá de julho a dezembro é evento constante. Então, se tu for pra ficar uma semana velejando, certamente. Velejar. Quase todos os dias ou todos não os dias? Não todos os dias. É muito difícil de não conseguir velejar. Que legal. Eu entendi que tu é um amante de esporte. Sim, eu já fiz bastante coisa. Fiz bastante coisa. Dentre os esportes que tu praticou e as pessoas que tu atende, quais os mais lesivos? Não posso deixar de perguntar, Cara, né? Pode parecer engraçado, mas assim, eu vou começar com um que ninguém pensa. Eu atendi há um tempo atrás um amigão meu que faz downhill. Tá, ele compete com downhill. Já operei a perna dele, já operei a clavícula dele, que ele quebrou. Ele já quebrou as duas clavículas, já fez fratura de externo, já fez fratura de rádio, já fez a fratura de tíbia, assim, todo quebrado, né? Então, e aí uma vez eu perguntei pra ele, mas teu esporte aí, né? Aí ele me disse, cara, sabe qual é que é o esporte do ciclismo que é o pior? O speed. É mesmo? É o que mais mata. Porque é na estrada. Tem atropelamento. E, cara, caminhão, carro, atropelamento é o que mais dá problema. E aí depois eu fui atrás das estatísticas e entre os esportes um dos esportes que mais matam é o ciclismo de velocidade. Entende? O de velocidade, porque é estrada, né? Estrada. Então, assim, só que dos que mais machucam, aí sim, com certeza, para joelho, o jiu-jitsu campeão. É campeão, tá? É um dos principais. A gente não tem a cultura aqui, mas em países onde tem o esqui, também joelho machuca bastante. Cultura de ligamento cruzado com o esqui é direto. No futebol é também joelho e tornozelo. No ciclismo é muito parte superior de tronco, entende? Porque o pessoal quando vai cair, tu não dá tempo de tu conseguir levar a mão e tal, e normalmente bate com a cabeça e com o ombro, né? Então é muito comum lesão de cervical, clavícula, acromioclavicular, né? Então isso é super comum, né? E de outros esportes, assim, esses também a gente perde um pouco a noção porque eles são muito praticados. Né? Então, assim, ciclismo, futebol e o jiu-jitsu também é bastante praticado, né? Esporte de luta também é bastante praticado. Agora, outros esportes, às vezes a gente acaba meio que perdendo a noção porque não tem muito praticante. Então, por exemplo, há um tempo atrás tinha um time de rugby em Taquara. Olha, era uma desgraça, era todo jogo que tinha era uma baixa. Quando tu tava jogando bola, a gente pediu assim, doutor, consegue dar uma forcinha ali? Toda hora. Toda hora. Toda hora. É engraçado porque esses dias aconteceu uma muito boa. Já tinha acontecido há um tempo atrás que um cara caiu no jogo nosso de sábado lá por cima do ombro e eu vi ele caindo e eu achei, aí ele disse, tirei do lugar. Porque é muito comum o pessoal falar, saiu do lugar. E na verdade não saiu, não é uma luxação. E aí fui caminhando devagar pro cara e na hora que eu olhei o cara, eu levantei a camiseta, o ombro tá fora mesmo, fez uma luxação de ombro mesmo. Aí eu pedi pro cara deitar, tirei a chuteira, coloquei na axila dele, puxei o braço e foi pro lugar. Aí só que o cara não sabia que eu era ortopedista, ele era de outro time, né? E aí, na hora que eles estavam, nós estávamos posicionando o cara aí para puxar o braço pro lugar,
ele olhou pra mim e disse, tu já fez isso antes? E aí um amigo meu que tava do lado disse, ele já viu no YouTube um vídeo. E aí depois que a gente foi falar, não, eu sou médico, ortopedista e tal. Mas o que aconteceu de engraçado foi esses dias que um amigo meu que tava do lado disse, cara, esse é o cara mais sortudo da face da terra. O cara tirou o ombro, eu tava no banco de reserva no final do segundo tempo ali. E aí o cara caiu na minha frente, tirou o ombro do lugar, levantou a cabeça, olhou pra mim, sem saber quem eu era. Aquela cara de cachorrinho time. assim. Não, porque o cara era do outro time, o cara não sabia quem eu era. Olhou pra mim e disse, eu acho que eu tirei o ombro do lugar. E aí eu disse pro cara, não, vira aqui, olhei e puf, coloquei pro lugar. Aí ele disse, cara, imagina se esse cara, se não tivesse um ortopedista na turma, não tivesse um médico na turma, se eles iam ter que pegar o cara, colocar num carro, levar para um atendimento de urgência, lá. Aí ia ser atendido por um clínico, aí ia pedir raio-x, aí iam chamar um ortopedista, aí no sábado de tarde, até vir alguém, entende? O cara ia ficar umas 3 horas esperando, o cara caiu na tua frente e tu já colocou o ombro dele no lugar. Eu tenho uma situação que foi inusitada também, fui treinar numa outra academia, fazer uma visita pros amigos, né? E aí, eu ainda não era faixa preta, rolando com faixa preta, ele me deu uma chave de pé. Americano no pé. E luxou meu pé na mão dele. Puta merda. Só que ele é fisioterapeuta. Ah. No momento que ele fez, ele olhou, soltou, se assustou e botou de volta o pé. Sabe assim, no automático, ele disse, não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Eu disse, contigo? Ele disse, sim, cara, porque entra muito no talo, no talo. E se o adversário, tipo eu, se mexe pro lado errado, luxa. Em vez de eu rolar pro lado do meu dedão, que seria rodar pra dentro, eu girei o pé pra fora. E ele tava torcendo pra dentro, luxou. Então na hora, tirou, colocou, eu saí caminhando. Um pouco manco. Isso né? é que eu chamo de fisioterapia breve. E aí lá em Canoas, lá no Aspira, que esteve aqui com a gente no episódio 7, né? Lá nós temos o Dr. Jairo, que ele é ortopedista de ombro, especialista em ombro. É sagrado eu mandar ô doutor, e aí, olha só, clac. Porque não adianta. Vai acontecer. Sim. 50% da lesão é de quem é lesionado. 50% da lesão é de quem tá aplicando em geral. Porque é uma ação e uma reação, né? O Thiago lembra, eu rompi o ligamento cruzado anterior, vai fazer uns 2 anos já. E foi bem assim, né? Tava treinando com o Felipe, né? Nosso amigo faixa preta, professor lá da academia. E aí a gente tava ali, ele me deu na verdade ele tava fazendo uma chave de pé que é com as próprias pernas, assim, né? E aí, poxa, eu tenho a cabeça de quando eu tinha 20 anos, só que eu tenho 38, né? E aí eu falei, não, dá pra segurar. Aí segurei um pouquinho, aí lá pelas tantas, deu aquela dorzinha assim. E aí rompi o ligamento cruzado anterior por isso, né? Porque a lesão no esporte, ela é estatística, vai chegar... Eu demorei 20 anos pra poder me lesionar, mas me lesionei, porque eu quis fazer uma coisa que lá com 20 anos eu faria tranquilamente, que hoje já não dá. Tem que segurar um pouquinho mais, né? Mas dei sorte que o joelho não ficou instável. Isso é engraçado também, como a gente joga com o pessoal mais velho, né? Nossa turma lá é todo mundo acima de 40, basicamente. E de vez em quando tem um cara que não tá rendendo, não tá jogando bem e tudo, e aí de repente, um tempo depois, o cara começa a jogar bem. Porque ele tá se preparando fisicamente para jogar, entende? Parou de fazer determinadas coisas e tá mais focado em treinar, tá se alimentando melhor e tal. O jogo do cara muda. Então, assim, isso é uma outra coisa que para quem gosta de esporte, o cara tá bem preparado, tu vai te realizar mais. Porque esses mesmos caras, às vezes, saem frustrados no jogo de futebol porque não conseguiram jogar, porque estão mal preparados. Mas isso aí é tudo na vida, né? Quando tu te prepara para alguma coisa, tu destaca aquela situação na tua prioridade. Sim. Né? Então, vai se preparar para um campeonato, tu dá ênfase a isso. Então, nesse momento, tu acaba reduzindo um pouquinho outras coisas. Eu pratico jiu-jitsu, eu pratico futebol, faço musculação, ando a cavalo, mas eu vou ter um campeonato de fisiculturismo. O resto todo cai. Sim. Entendeu? E é assim, ser pai, ser profissional, ser semi-atleta, um atleta amador, ser apresentador,
em algum momento, tu vai dar uma ênfase. Quando tu tá no dia normal, tu tem um equilíbrio. Não precisa ser 50% pra tudo, mas tu tá no meio pra cima, porque tu sempre quer ser bom. Exceto quem entra no vestibular pra rodar no vestibular. Mas quando o cara é bom, não adianta, não tem. Expandindo isso pra nossa saúde, né? Às vezes a gente tá, assim, em umas fases que a gente tá cansado, estressado, não sabe, sentindo muito mais dificuldade de fazer alguma coisa que a gente tava plenamente acostumado a fazer, e quando vai ver é isso, né? Falta da gente se preparar para aquilo, se preparar para o trabalho. Quem tem filho pequeno, que nem eu, se preparar para brincar com o filho, porque quando tu tem 20 anos, tu consegue fazer tudo, né? O corpo tá a 0 quilômetro. Quando a gente vai envelhecendo, todas as coisas que a gente vai fazer exigem um preparo, inclusive situações inesperadas. Às vezes a gente tem que, sei lá, correr para pegar a criança para ela não cair em tal lugar. E aí tu não tem preparo físico para isso. Então, cuidar da saúde, pro esporte é importante, obviamente, é isso que o Thiago disse, né? A gente vai conseguir... Até para poder degustar do esporte, assim, para o cara aproveitar bem, né? Mas pro nosso dia a dia também, às vezes vai lá no mercado, tem que carregar um pouquinho mais de coisa e já chega com uma dor nas costas. Da onde é que veio essa dor nas costas? Porque a gente não se dá conta, né? Porque carregar a sacola do mercado é uma coisa cotidiana. E aí quando vai ver, tu tá tão mal preparado que até as atividades cotidianas a gente não tá conseguindo fazer. Então, e eu acho que o esporte, a gente nunca abandonar o esporte ajuda nisso, né? Tu vai ter uma vida melhor, tu vai ter um desempenho na atividade cotidiana melhor porque tu pratica o esporte, né? Acontece muito com a gente lá, agora deu em maio ali, junho, deu as enchentes, né? E acontecia muito de vir gente logo depois das limpezas de casa e tudo, morrendo de dor nas costas e tal. E aí, às vezes, o pessoal dizia assim, pô, mas eu não entendo, porque eu faço musculação. Como é que... Sim, mas aquele tipo de movimento de limpeza tu não tá acostumado a fazer. E aí acaba te machucando, né? Porque tu tá, na hora, tá com o corpo quente, não sente, depois machuca, né? É fácil de tratar e tudo, mas acaba machucando. Isso para as outras coisas também, porque às vezes o cara tá praticando corrida e vai jogar futebol. A chance de tu te lesionar é menor do que alguém que não corre, mas é maior do que alguém que joga futebol com frequência. Porque o teu corpo não tá preparado para aquele estímulo do futebol. Então isso também é outra coisa. Além de tu fazer um preparo adequado, tu tem que estar acostumado a fazer aquele tipo de esporte, né? Diminui o risco a incidência de lesão se tu faz o mesmo esporte sempre. Se tu tem uma rotina, que é o que se fala sempre, né? Eu me lesiono muito pouco no gel. Eu me lesiono. E eu gosto de fazer uma coisa mais pesada. Mas aqui eu faço bastante, né? São 4 a 5... Apesar de estar com quase 50 anos, são 4 a 5 vezes por semana, mais preparação física, porque eu gosto. Aí o corpo está acostumado, né? A fazer. Dor, sinto sempre. Lesões são pequenas, mas dores são constantes. Pega um trabalhador braçal, né? Um cara que trabalha em obra e tudo, ele faz coisas que se uma pessoa que não faz aquilo ali for fazer uma vez, vai se machucar todinha. A gente até brinca, né? Tu pega o servente de obra, a alimentação dele básica é arroz, feijão, ovo, uma carne, 2 litros de refri e 5 cacetinhos. 5 pãezinhos franceses. Né? E tem um corpo rasgado, porque ele tem uma atividade que vai compensando. E é full body, né? É corpo inteiro. O cara é talhado pra fazer aquilo ali. Agora tu pega, sei lá, um profissional que resolveu fazer musculação, que cuida da alimentação, o investimento que ele precisa ter, porque ele vai fazer um movimento somente por 1 hora por dia. Então, a dedicação extra que ele precisa ter, a disciplina extra, é muito diferente de alguém que vive da sua prática corporal. Exatamente. Né? Falando em prática corporal, eu tenho uma pergunta de um aluno meu, lesionado, em recuperação. tem 3, tá? Tem 3. Um eu já botei de volta pro tatame, um eu já liberei para entrar. Quando o ortopedista deve dizer assim, para, chega, sai dessa? Ou tem como conciliar depois de uma lesão, um pós-operatório bem feito, voltar a um ritmo saudável de treino? Aí, tem que avaliar caso a caso, porque tem muita variação, entende? Porque, por exemplo, eu já tive... a gente opera muito de joelho, né? A gente faz muita cirurgia de ligamento cruzado. Eu já tive pacientes que vieram para mim e no dia veio consultar na quarta-feira, 8 meses depois da cirurgia, quando eu vou dar alta, tá? Da cirurgia, tá de alta e tal.
Aí o cara diz, bah, que bom, doutor, porque sábado tem campeonato. O cara quer jogar... Entendi. Não, mas eu tenho um conterrâneo teu lá que tá com 2 placas de metal no tornozelo e Já quer. primeiro treino que eu fui fazer com ele só de movimentação, só pra lubrificar as articulações, só eu e ele. Nem encostei nele, eu só queria que ele fizesse agachamento, movimentação. Ele olha pra mim, será que eu posso ir no campeonato em outubro? Meu Deus. Eu disse, vai embora, não quero nem falar contigo, eu não quero ter essa responsabilidade. Não quero. Mas Então, assim, aí depois ele disse, eu tô me sentindo bem, eu acho que eu vou me inscrever pro campeonato de dezembro. A minha única frase pra ele, depois daquilo, foi, precisa? E deixei ele pensar, porque ele é pai, ele trabalha, tem outras coisas. Precisa agora, ele tá com 2 barras de metal na perna, entendeu? Na verdade, sim, tem uma questão de avaliação profissional, já tem alguns protocolos aí e tudo, só que vai muito de pessoa para pessoa, entende? Porque daqui a pouco tu vai pegar, se tu entendendo qual é que é como é que é a vida da pessoa, fica mais fácil de dizer se pode ou se não pode, porque depende do nível, entende? Porque se o cara vai, fiz uma ruptura de ligamento cruzado, tá? Tô querendo voltar pro futebol, já fiz a recuperação direitinho, tudo direitinho. Fiz fisioterapia, fiz um reforço muscular, tô bem, já deu o tempo que precisava, quero voltar. Tu vai voltar para qual nível de competição? Aí é que tá. Qual é o teu nível físico, entende? Por exemplo, tu pega um homem de 25 anos, tá? Fisicamente bem, e o cara quer voltar para jogar uma pelada de final de semana que é mais de brincadeira, cara, super tranquilo. Agora tu pega um homem pesado, um cara que pesa 100 quilos, tá acima do peso, entende? Apesar de estar fisicamente bem, porque tá fazendo a musculação e tudo. E o cara quer voltar para um campeonato, entende? Aí tu tem que dosar para ver também qual que é o desejo da pessoa. Porque nós temos essa questão de que geralmente quem pratica jiu-jitsu é picado pela abelhinha do jiu-jitsu disso, e ele quer estar lá. Ele passa a ter pertencimento a um grupo, uma comunidade. Né? Então, muitos sofrem muito emocionalmente por estarem parados. Mas aí tem a ver com o nível de competição, entende? Porque assim, se tu, por exemplo, eu não consigo mais jogar em futebol com gurizada de 20 e poucos anos, porque eu tenho 46, entende? Eu não vou conseguir correr igual um guri de 18, 19, não tem como. Tá? Então eu tenho que adaptar o meu nível de competição para o pessoal com mais de 40, entende? Um futebol mais cadenciado e tal, porque eu não vou conseguir, apesar de ter gente, às vezes com 60 anos, tem um amigo nosso lá que corre lá, que ele tem 62 e corre que nem um guri, entende? Mas isso são raros, assim, e igual se tu colocar alguém mais novo para correr com ele não vai conseguir acompanhar, não tem como, tá? Aí, o cara é praticante de jiu-jitsu, sempre foi de campeonato, sempre participou de campeonato. Agora, o cara tá com mais de 45, entende? Por mais bem preparado que ele esteja, ele não vai conseguir competir igual a... e aí isso tem que dosar também a expectativa, não dá pra pegar o cara... A parte boa da competição de jiu-jitsu que ele nivela por faixa, no caso, divide peso e idade. Então nós temos umas divisões. Exato, mas assim, aí de repente num treinamento, daí tu não tem a divisão. Não tem. Eu passei por isso na academia, né? Eu brinco que eu tive a crise da meia-idade do jiu-jitsu, porque eu tinha 30 e poucos anos, né? Quando eu voltei a treinar, eu já tinha me formado e tal, e aí fui morar em Sapiranga, minha rotina ficou melhor, e aí eu voltei a treinar. O Alex lembra dessa época. Eu tinha, né, 30 e poucos anos naquela época, agora eu tenho 30 e tantos, né? Naquela época eu tinha 30 e poucos. Mas na minha cabeça de 20. A minha cabeça era de 20, e aí eu ia pro treino, ia treinar com os guris de 14, 15, 18 anos, os caras estavam voando, uns tratores, fazendo força e tal, e eu ficava frustrado com aquilo. Eu falo, cara, não é possível que eu tô tão mal assim. Mas não é porque eu tô tão mal assim, é porque eu não tenho eu tô treinando com um cara que tem a metade da minha idade. O dobro da testosterona, o dobro triplo de tempo de dedicação, só precisa pensar... 10 vezes mais vontade do que eu, e uma vaidade, porque guri que tá começando a treinar, eles têm uma vaidade que é maior do que a academia, né? Então, assim, olha um cara que nem eu, mais velho, faixa roxa, o que ele quer? Eu vou mostrar que eu na branca consigo pegar ele, né? E eu ficava frustrado com isso, que eu ficava não com a pessoa que tava treinando comigo, mas comigo mesmo, falar, poxa, não é possível que eu tô tão mal.
E aí lá pelas tantas eu entendi que eu tinha que ajustar a minha expectativa. Eu não vou conseguir mais ter um nível de treinamento e tal que eu tinha naquela época. Primeiro porque eu não tenho mais aquela idade. Segundo porque eu não tenho mais aquele tempo todo para me dedicar. E terceiro que na primeira lesão grave que a gente tem, tipo eu tive, deu, né? Não posso ir mais com tanta sede ao pote, porque eu preciso trabalhar, preciso fazer outras coisas que são importantes, né? Então, ajustar a nossa expectativa é fundamental. Justamente, por exemplo, eu tenho uma paciente também minha que é corredora, tá? E aí ela tem, já tem mais de 40, mais de 45, e ela tem uma hérnia de disco, tá? Ela corria antes provas de 50 quilômetros, entende? Fazia o Indomit, aquele de Santa Catarina, que é 80. Então, TTT, que é a Travessia Torres Tramandaí, ali fazia também, entende? Então fazia solo, fazia 80 solo. Hoje, com uma hérnia de disco, ela consegue correr, mas ela não consegue mais fazer essas provas, não a prova em si, mas ela não consegue treinar aquele volume que ela tinha antes sem ter dor. E aí, para ela, é frustrante, entende? Mas ela está correndo, entende? Ela faz, corre 12, 13 quilômetros, e aí, final de semana, ela corre 22, 23, então, ou seja, ela está correndo. Só que ela não está mais conseguindo correr o que ela gostava de correr, que é as provas longas. Então, assim, é muito mais questão de adaptar a expectativa. Então, um paciente que tem lesões, né, pratica jiu-jitsu e tem lesões, ele pode e deve, eu acho, continuar treinando jiu-jitsu, desde que adapte tem uma adequação do treino, da competitividade, com quem que ele vai treinar, como que ele vai treinar. O ego. O ego. Começar ajustando o ego, o resto a gente resolve. Exatamente. Eu penso da mesma maneira. Primeiro, o desafio é diminuir o ego, né? Mas isso em tudo, né? Em tudo. Isso aí é uma regra que a gente já convencionou aqui, inclusive, que é uma coisa importantíssima. E a outra é isso, né? E eu concordo com o Thiago, assim, a gente nunca vai incentivar alguém a ficar sedentário, né? Porque o sedentarismo, ele é muito pior do que qualquer outra coisa que pode acontecer em decorrência da prática regular de exercício físico, né? Eu tenho um conhecido lá da academia que aconteceu, ele se lesionou, operou e tal, e o médico disse, não faz mais jiu-jitsu. Assim, mas como assim? Quer dizer que a cirurgia não funcionou? Tem que parar? Ou a lesão foi tão grave? Eu disse, mas de toda forma ainda fulano, tem o para-jiu-jitsu, né? Então, se foi tão grave assim, eu te boto no para-jiu-jitsu. Mas eu não concordo com o parar. O cara gosta. A gente consegue adaptar o jiu-jitsu para todos. Sempre dá pra adaptar. Né? Na verdade, sim. Por exemplo, eu lembrei de outro. Por isso que eu te perguntei assim, quando a gente diz para? Eu não sou a favor. Nunca. Eu tenho um amigo meu de São Leopoldo que ele ele tem uma lesão de coluna já há muito tempo, tá? E ele era surfista, adorava surfar. Cara, ele tentou de tudo que é jeito, trocou de prancha, começou a tentar fazer o SUP, né, que é o stand-up, não conseguiu. O cara não estava conseguindo porque doía, porque tinha desconforto, dor. Aí ele, por conta própria, decidiu, não vou mais surfar porque não dá. Já tentei e tal, não deu. Eu acho que isso é o principal, o cara partir da decisão que, olha, me incomoda a ponto de eu não querer, me dói, me machuca a ponto de eu não querer. Agora, eu chegar pro cara e dizer assim, não dá, tem que parar, é pior, entende? O cara tem que decidir por ele parar, entende? Por causa da limitação que ele vê que ele tem. Porque senão vai ser mais doloroso, dá pra dizer assim. Hoje em dia, faz trilha de moto, porque é outra posição e tudo, e cara, tá feliz da vida andando de moto, entende? Então, assim, deixa o cara, entende? Já é mais arriscado andar de moto, sim, mas e aí? Então, assim, a vida é arriscada, né? Eu tenho colegas que já pararam de fazer Gil, tenho colegas que trocaram de academia. Para aqueles que trocaram de academia, quando eles me comunicaram, eu disse, fico triste, mas segue treinando. E para aqueles que saíram do Gil, que disseram, não é para mim, não gosto. Acho outro esporte, né? Eu disse, só não para de fazer um esporte, exato, cara, porque isso muda a vida da gente. Bom, a geração ali das endorfinas, serotonina, cara, isso muda. A dopamina que nos dá, do prazer da atividade. Eu lembro que quando eu tive um quadro depressivo forte ali, o que me curou foi correr na rua. Exato. Era só eu e o vento, cara. Eu corria com chuva. Tinha minha horinha de correr ali, 5 da manhã e 7 da noite.
tava chovendo, eu cortava um saco de lixo, me vestia com um saco de lixo. Ia pra rua, ia correr. Era a hora de pensar, era a hora de botar o pensamento em dia. Hoje eu consigo fazer isso já, eu consigo entrar no tatame hoje, tipo, eu tenho uma aula particular que eu sou aluno, eu digo, cara, minha cabeça não tá aqui. Então a partir de agora vai estar, tu vai precisar pensar no que tu tá fazendo. Então a gente começa a focar e começa a dividir os tempos. Por exemplo, caso de insônia hoje eu já consigo resolver me convencendo que naquele momento eu não vou resolver o problema e pensando em outra coisa. Então tudo é adaptável. Eu acho que isso para mim veio do esporte, das práticas esportivas. Thiago, então assim, ó, dentro dessas questões das práticas esportivas hoje, para tua atividade profissional, tá? O surf, a prática esportiva, ela contribui com a prática profissional ou ela é simples pelo simples fato da adrenalina? Não, ela contribui, tá? Porque tu começa a ter um entendimento de quando o paciente vem para consultar contigo, por exemplo, eu já brinquei de jogar tênis e já brinquei de jogar pádel. Então o cara tem pelo menos uma noção. Então se alguém vem, um tenista vem falar comigo, eu já tenho pelo menos uma noção de como é que é o esporte. Entende? Se um surfista vem falar comigo, pô, eu já tenho também uma noção de como é que é o esporte. Isso para a prática profissional vale a pena. E tu sabe também qual é que são os riscos, né? Porque a gente começa se tu tá imerso no esporte, tu sabe. Eu já pedalei também, então já sei. Eu tenho isso realmente, eu concordo plenamente contigo, eu tenho isso para minha prática profissional. Quando eu trabalhava em empresa, eu coordenava algumas equipes, eu fui aprender o que as equipes faziam. Exatamente para saber, é possível, não é possível. Então, quando eu saí da empresa e abri a minha e comprei um caminhão, eu fiz a carteira para dirigir caminhão. Eu fiz a aula de cargas perigosas. Eu fiz curso de operador de empilhadeira. Eu fui fazendo os treinamentos. A bióloga faz os laudos de fauna e flora. Eu fui lá conhecer a legislação, fui conhecer as árvores. Hoje eu entro no mato com ela e digo, isso aqui é isso. Já consigo. Por quê? É muito mais fácil para a gente conseguir considerar que o cara que bota a mão no negócio, o esportista no teu caso, o meu caso profissional, que opera, é ele que sabe as coisas que estão acontecendo. E se eu não tenho nenhum conhecimento daquela atividade, eu não consigo opinar e pode ser que eu não consiga entender o problema que ele está passando. Exatamente. Então essa tua questão assim de ter praticado, eu acho que deve crescer muito na tua questão de diagnóstico, de prognóstico, de pós-operatório. Consegue imaginar como é que a pessoa se machucou, consegue imaginar qual é que é o movimento que a pessoa faz com mais frequência durante o esporte. Entende? Então, assim, consegue reconstituir na tua cabeça a cena da lesão da pessoa, né? Às vezes acontece de paciente chegar para mim e dizer, porque eu fui em outro médico e tal, ele me falou isso. Lógico, eu não falo, mas na minha cabeça passa assim, o médico que falou isso nunca praticou esse esporte, né? Porque tá na cara que o cara não faz ideia do que ele tá falando. Porque às vezes é uns absurdos, entende? Que o pessoal fala. E outra, de vez em quando aparecem uns esportes diferentes, eu vou atrás para ver como é que é, nem que seja no YouTube, entende? Para ter pelo menos uma noção de como que é o esporte, biomecânica, do que é, entende? Quando surgiu o beach tênis, eu fui atrás de vídeo para ver e fui em lugares onde o pessoal... Tem lesão no beach tênis? Tem, mas não é tão com tanta frequência, mais tranquilo. Até para ver como é que é. E daí, assim, tu vê que o beach tênis, a minha primeira ideia, logo que surgiu, foi, de repente é parecido com frescobol, entende? Só que depois tu vai olhar, a rede é um pouco mais baixa, o movimento é sempre meio com o ombro por cima, né, por cima, elevado. Né, o ombro elevado, né, a batida para cima. A repetição. E a velocidade me impressionou também da velocidade que o pessoal joga. Se eu não tivesse ido ver o pessoal jogar ao vivo e olhar em vídeo do YouTube, eu ia ficar só imaginando como é que é, entende? Achando que bate por baixo, faz assim, faz assado. Agora o pessoal vem conversar comigo, a primeira coisa, eu tô com uma dor no ombro ou dor no cotovelo porque eu comecei a jogar beach tênis. Na hora eu já imagino o movimento, entende? Facilita muito pro diagnóstico. Interessante, né? Para qualidade de vida, Thiago, praticante ou não, aquelas questões do alongamento, de não pular da cama e sair caminhando, já dá aquela... Acordar as vértebras, acordar as articulações. O que tu sugere assim no dia a dia? Dá a espreguiçada de manhã antes de levantar,
Faz um alongamento de manhã cedo, faz de meio-dia, independe, não Independe, faz. tá? Isso mudou muito, até inclusive pro esporte, tá? Porque assim, antigamente se dizia muito, tem que alongar antes e depois. Cara, isso aí já mudou um monte. Tu fala com um professor de educação física, já mudou muita coisa. Hoje, nos meus treinos, eu aqueço antes, Exato, em movimento. Como é que era antigamente? Não era alongamento primeiro, depois aquecimento? Eu aqueço Hoje em dia é o antes, contrário. a gente treina, encerro o meu treino, círculo, alonga. Porque eu descobri com o meu outro professor de que eu precisava alongar, que diminuiria minhas dores e meu cansaço pós. Sim, ajuda Hoje eu muito. consigo treinar até às 10 horas da noite e às 6 horas da manhã tá apto a trabalhar, ou até às 8 horas da manhã a treinar se eu quiser. Só que eu tive que colocar essas práticas no meu dia. E eu fazia errado. Eu achava que eu deveria fazer alongamentos de manhã cedo, que é no momento que o meu corpo tá com menor alongamento. Então ele era inútil, doloroso. Então é por isso que eu pergunto. Para algumas pessoas pode adaptar, mas eu vejo que essa questão da prática, do aquecimento, Exato. movimentação de articulações e depois um alongamento já Por lubrificado. uma questão básica, que é o seguinte, se tu aquece o músculo, ele fica mais elástico. Né? Então, se tu aquecer, vai te facilitar para alongar. Né? Então, esse é o principal. Agora, não está errado alongar de manhã, porque tem muitos pacientes que às vezes estão muito travados por causa do sono e dá uma alongadinha em algumas coisas específicas, mas não fazer um alongamento completo, entende? Então tem paciente, por exemplo, que tem fascite plantar, que é aquela dor embaixo do pé, e é comum o pessoal dizer, eu tenho aquela dor na primeira pisada do dia, eu acordo de manhã cedo, quando eu piso no chão dói, ou quando eu fico muito tempo sentado, vou levantar, piso e dói. É por causa do encurtamento da musculatura da panturrilha. Então se tu tem uma dor no pé, ou com frequência, né, até essa dorzinha para pisar, se quando tu acorda de manhã tu alongar só a panturrilha um pouco, quando tu pisar no chão já vai aliviar. Entende? E as orientações que eu dou olha, tu tá com algum problema e que precisa do alongamento, por exemplo, a fascite, é fazer várias vezes durante o dia um alongamento curto. Entende? Não aquela coisa de, vou ficar 5 minutos fazendo alongamento. É 10 segundos em cada panturrilha e segue a vida. Aí no meio da manhã, deu um tempinho, dá mais uma alongadinha, 10 segundos. É o caso das LER também, né? Que vai fazendo várias vezes. Exato, várias vezes durante o dia. Então, o alongamento é importante, só que também tem uma outra coisa que, vou fazer o alongamento do corpo inteiro. Cara, se tu vai tirar um tempo para fazer um alongamento completo, vai 20, 30 minutos. Meia horinha ali. Então, assim, 20, 30 minutos. Então, acho que uma opção boa é priorizar aqueles grupos musculares que tu tem mais tendência a encurtamento. No meu caso do treino, eu priorizo aquilo que o grupo muscular, eu aqueço mais o grupo muscular, que eu vou trabalhar naquele momento. Vai fazer uma posição que eu vou precisar de agachamento. O cara vai agachar. Esses dias tinha uma posição que precisava fazer um movimento deitado. O aquecimento teve sprawl, teve um movimento assim. E no final, vamos alongar. Pegava pescoço, vamos alongar pescoço, porque ele pode ter contraturado uma pequena. Então alonga pescoço, alonga braço. Eu fico focando nessa linha. Assim, eu não tenho tempo para dar um full body ali. Então, assim, por exemplo, uma pessoa que corre, ela tem que priorizar alongamento de membro inferior. Exato. Tá? Não que ela não vá fazer o alongamento de tronco e de braço e tudo, mas ela prioriza o alongamento de membros inferiores. Quem nada vai priorizar o alongamento de membros superiores, porque daí as pernas tu usa bem menos, né? Tu usa muito mais braço. Então é uma questão de prioridade, né? Não que tu não possa de vez em quando fazer um alongamento mais completo, mas todo dia tu alongar também é outra coisa que às vezes machuca. É muito comum quem está querendo ganhar elasticidade achar que tem que fazer todo dia. De achar que tem que fazer todo dia, tem que dar tempo para o corpo descansar. Então o ideal é tu alongar, por exemplo, alonguei um grupo muscular na segunda. O teu próximo alongamento vai ser quarta ou quinta, não é na terça. Daquele mesmo grupo, né? Daquele mesmo grupo, entende? Daquele mesmo grupo muscular. Então, por exemplo, a minha esposa dança, né? Gosta de balé, jazz, etc. E ela tem a questão de alongamento para o espacate, para abrir para fazer o espacate. Ela já me disse, inclusive, olha, quando eu estava tentando fazer todo dia o alongamento, estava me machucando e eu não estava ganhando amplitude. Agora que eu estou fazendo 2, 3 vezes por semana o alongamento, está muito melhor. Eu não me machuco, não tenho dor e a minha amplitude melhorou muito, porque tu dá tempo para o corpo descansar, né? E osteopatias dentro do esporte? Uma osteoporose, como é que a gente trata? Tem umas coisas interessantes sobre osteoporose que tem um estudo muito antigo, acho que é da década de 80,
que pegou 3 grupos de pessoas e de idosos. Um era o grupo controle, não foi feito nada. O segundo grupo fez só musculação. E o terceiro grupo fez suplementação de cálcio com vitamina D. Depois de 6 meses, se eu não estou enganado, eles pegaram, ou depois de um ano, eles repetiram a densitometria desses grupos, e o que se esperava é que tivesse o grupo controle sem ganho, o grupo com musculação com um pouquinho mais de ganho, e o grupo de vitamina C e vitamina D e cálcio mais ganho. E foi o contrário. Entende? Na verdade, o grupo de musculação foi o que mais ganhou. Atividade física, no caso. Então, assim, na verdade, atividade física de carga, com peso. Então, musculação para o pessoal de mais de 60, principalmente, é muito indicado. Porque quando tu ganha massa muscular, tu ganha musculatura, tu acaba, juntamente com isso, levando junto resistência de tendão e de osso. E uma coisa que pouca gente sabe é que, por exemplo, a hidroginástica não é indicado para paciente com osteoporose. Nossa, não tinha ideia. Não é indicado para paciente com osteoporose. Não que não possa fazer, mas não é a escolha preferencial. Se o paciente diz, mas eu gosto de fazer hidroginástica, tudo bem, tu vai fazer hidroginástica, mas tu vai fazer musculação junto. Por causa do empuxo, que é aquela coisa de se sentir mais leve na água e tudo. Aquilo ali está comprovado que tu acaba perdendo massa óssea. Então, pode fazer. Mas eu já faço hidroginástica e gosto de fazer. Mas tu vai complementar com a musculação, entende? Para ganhar massa, para ganhar força, exercício de força. Ou pilates, que é exercício de força também. Tu, como um quase multiesportista, praticamente, já te lesionou? Várias vezes. Te autodiagnosticou? Só que sou um cara sortudo, assim, eu me considero um cara sortudo, que eu já me lesionei, mas nenhuma vez foi uma lesão grave, assim, precisasse de cirurgia. Então, assim, lesões pequenas sempre. Já torci os 2 tornozelos, fiz ruptura total de ligamento de tornozelo, já corte, direto, corte em mão, corte... Ruptura total de ligamento não precisou fazer. É que o tornozelo é diferente, né? Tem umas questões ali de ruptura que nem sempre precisa. Pelo contrário, o tornozelo existe uma chance muito maior de tu recuperar sem cirurgia do que com cirurgia, né? Cirurgia para ligamento de tornozelo. Tornozelo é aquela grau 1, grau 2, grau 3. Isso, né? Eu tive uma grau 2, assim, achei que ia ter que entrar pra faca, que tava horrível. Meu pé tava preto. Então o tornozelo é uma que dificilmente vai precisar de cirurgia por lesão ligamentar, é a minoria, né? Ao contrário do joelho, que o joelho normalmente precisa muito mais de cirurgia com lesão de ligamento, né? E lesão muscular eu tive poucas, muito poucas. E mais foi aquela coisa assim de, tomei uma pancada. Né? Isso é normal. Né? Tomei uma pancada, tomei corte por causa o kite o pessoal pergunta muito se é perigoso. Na verdade, se tu aprende direitinho, tu tem o conhecimento das coisas, da segurança do kite, é difícil que tu tenha uma lesão maior, entende? Então, assim, por exemplo, eu já cortei o tornozelo com uma das linhas do kite. Entende que ela é não, ela na verdade uma linha que ela tem tipo uma cera em volta e aí ela passa pra não absorver a água, né? Exato, ela passa e queima. E aí eu fiz um corte / queimada no tornozelo por causa do... Bom que já suturou na hora. Não, pior que não precisou. Na verdade ela bate e dá uma raspada assim e abre o corte, mas é superficial, né? Coisa superficial. Agora lesões maiores, graças a Deus, eu nunca tive. Né? Então nunca precisou te fazer um autodiagnóstico, dizer, olha, me leva porque eu... Não, isso não, graças a Deus. Que bom. Já tomei um susto, né? Já torci o joelho uma vez feio, que eu achei, foi kite? Tudo pro... Não, jogando futebol. Eu pensei, foi tudo pro... Não, pior, esses dias um colega nosso, não vou citar o nome, tá? Mas ele é cirurgião plástico. Encontrei ele no vestiário lá do hospital, foi colocando, chegou todo devagar e tal, e foi colocar a roupa, e eu disse, que é isso? Tá encarangado, né? Brincando, eu disse, nem sabe, quebrei 3 costelas. Aí eu disse, mas que esporte, né? O que tu tava fazendo? Jogando beach tênis. Aí eu brinquei com ele, por isso que eu não pratico esse esporte de violência aí. O cara tropeçou e caiu na lateral,
e bateu com as costelas. Aí esporte disse, violento. Esporte violentíssimo. Lembrei de uma piada, vou só depois, só com o microfone cortado. Deixa espera cortar. Tá, aí no kite, o que tu já viu de mais, assim, sui generis, de mais irreal em termos de lesão? Já viu alguma coisa? Eu já vi em vídeo um paciente que ficou paraplégico. Ele deu mas foi um vídeo, eu não sei... ao vivo, olha, é difícil de acontecer alguma coisa mais feia, assim, sabe? Qual é a tua melhor experiência, então, no kite, no surf? O que mais te deu prazer hoje? Fora a tua primeira aula ali que tu disse, é isso que alerta. O que te dá mais prazer hoje nessa prática, já que é o teu chamado esporte preferencial? Pra mim, eu acho que é a onda, entende? De pegar... porque assim... porque lá dentro é tu e o vento e a onda, né? Exato. Porque são três elementos ali. Com o tempo, tu começa a passar a arrebentação fácil, porque tu tem o motor te puxando, que é o vento. Então tu não tem aquela coisa, às vezes no surf tu vai entrar para surfar, em 1 hora às vezes tu pega 3 ondas, entende? E aquela coisa, é um esforço físico considerável. No kite, em 5 minutos, tu pega às vezes 4 ondas. Nossa. Entende? Então, porque tu não faz força para passar a arrebentação e nem... Né? Então assim, não peguei uma onda boa. Cara, volta. É comum, eu não velejava de relógio, tá? Porque eu não tinha o costume. E aí eu passei a velejar de relógio. Uma das coisas que eu notei é que, assim, às vezes eu tava um tempão na minha cabeça, já peguei um monte de onda, já fiz um monte de coisa, eu olhava o relógio, eu tava 15 minutos na água. Entende? Isso é o mais legal, tu consegue pegar um monte de onda sem cansar tanto. Porque o cansaço depois da prática do kitesurf é aquela coisa do cansaço do corpo inteiro, entende? Tá? E quando o corpo esfria, aí tu sente aquele peso e tal, e aquela sensação boa de tá cansado sem estar... É o cansaço bom que a gente fala. É o cansaço bom, exatamente. Não é aquela coisa, por exemplo, quando tu corre, às vezes durante a corrida tu tá já cansado, mas tu não, vou mais um pouco, vou mais um pouco, vou mais um pouco, e tu já tá cansado, entende? No kite tu acaba a sessão, normalmente eu saio da água quando eu começo a errar demais, entende? Porque daí eu sei que eu tô cansado, por isso que eu tô errando. Aí eu pego e saio. E normalmente dá 1h30, e, cara, sai porque tá começando a ficar aquela coisa, tô errando mais que acertando. Então é hora de sair. Fala que é errar? Tá caindo? Tá perdendo a onda? Fazendo, tipo assim, é difícil tu tá velejando reto e por nada a prancha escapar do teu pé e tu cair. Entende? Quando acontece isso é porque tu tá cansado. Entende? Porque não é o normal. O normal é tu cair quando tu for fazer uma manobra, quando tu tentar fazer uma coisa diferente. Eu sempre tive uma dúvida. Eu tenho um outro amigo que é biólogo e ele pratica kite. E eu me encontrei com ele uma vez lá na guarda do Embaú. Não, foi em Bituba. Que tem a barra ali. A gente tava no mesmo hotel. Lá em Ibiraquera? Na Ibiraquera, isso. Na Ibiraquera tem muito. Isso. Eu tava com a criança na lagoa e ele tava fazendo kite. Eu fui lá assistir, conversar com ele. Ele tava no quarto acima do meu, na pousada. E naquele momento eu fiquei observando, mas eu não consegui mais falar com ele depois. Como é que o vento que traz o vento de leste para oeste, como é que tu entra lá? Como é que tu conduz? Como é que o vento contrário te leva pro lado que tu quer? Eu não consigo entender essa parte da É engraçado que tem algumas perguntas que são frequentes. Essa deve ser uma, né? Uma delas é essa aí, né? Uma delas é como é que faz para voltar contra o vento. Como é que o vento de proa te leva para popa? Exatamente. É como um veleiro, entende? Então, quando tem... Na verdade, a gente orça, que é como chama, né? Então, se o vento está numa posição perpendicular ao teu trajeto, né? Do vento tá assim, tu tá assim. Tu aumenta a inclinação. Então, tu volta orçando, que a gente chama. Né? Então, tu volta com um pouquinho mais de inclinação para trás. Inclinação de vela ou de prancha? De prancha. Tá, de prancha. Porque a vela, normalmente, ela tá meio... Porque ela tá meio pico do Exato, ela do tá vento. ou para um lado ou para o outro. Né? Então, assim, tu inclina, no caso do veleiro, é o leme. Que é o leme. Né? O leme. Tu inclina o leme de uma maneira que o barco veleiro... volta um pouquinho. E na prancha tem a quilha, que seria o leme. Sim. Então, na verdade, tu coloca a prancha numa posição que ela é curva. Ela é um pouco maior a angulação para te conseguir voltar. Então, na verdade, tu vai voltando zigue-zagueando. Né? Tu vai um pouquinho para lá e volta, um pouquinho para cá e volta, vai um pouquinho para lá e volta. A favor do vento, só vai.
entende? Sim. Agora, contra, tu tem que dar aquela forçadinha pra voltar. Por isso que eu te perguntei, porque em geral o nosso vento bate do mar pra praia. Mas tu tem que chegar lá dentro do mar. E tu me disse que não faz força, né? Ele tá falando, eu tô lembrando, tem uma... Das tem uma praias série, de Minas. Não, tem uma série que chama Untold, que tem a história de uma competição que é de atismo, né, de velocidade, que foi a primeira vez que a Austrália ganhou essa competição, que é a Copa, eles chamam da Copa América de atismo, e é a competição vigente mais antiga do mundo, né? Começou lá em 1850 e poucos. E nos anos 80, 86, foi o ano que eu nasci, foi a primeira vez que a Austrália venceu, porque os Estados Unidos nunca tinham perdido essa competição. E aí, quando a gente vai ver, eles têm umas tomadas assim de cima, né, de helicóptero filmando o iate, e aí tem isso, né, eles dão uma volta, várias voltas, na verdade, naquele circuito, e chegam... E aí eu não entendia isso. Tinha uma hora que eles começavam a fazer um zigue-zague, assim. Eu falava, tá, mas por que eles estão fazendo esse zigue-zague? E é por isso, né? Agora já entendi. Que pra mim é uma pergunta totalmente de leigo, né? Sim, outra pergunta que é engraçado, quando a gente tá na praia, principalmente, o pessoal vem perguntar qual é que é o nome desse esporte. Aí tu diz kitesurf. Aí tem uns que dizem skate? Skate, né? E a outra que sempre perguntam é, tu faz muita força no braço? Mas tu deve fazer força no braço para segurar isso aí. Na verdade... Tem um tracionador, né? Na verdade tem tu usa um cinto, né, que é o trapézio, nele tá engatado as linhas principais do kite, tá, que são as centrais. E isso aí é que te puxa, né? O que te traciona ou seja, tu tem uma tração pela cintura. Sim. E a barra ela serve para dar pressão, né, para te aumentar a velocidade ou aumentar a pressão no kite, e direção, né? Então, na verdade, a direção do kite, para onde eu quero que ele vá, é na barra. Mas tu não faz força na barra, né? Tu faz um pouquinho de força, nada demais, porque a força maior é na cintura. Na né? cintura. Que legal. Em algum momento no kite ou no surf, tu já olhou assim? Exagerei? Já. Conta aí. Não, essa tem uma das fotos ali que é Pacasmayo, tá? Que a gente foi... Abre as fotos de novo para nós, Victor, por favor. Fui para Pacasmayo em maio do ano passado. Qual foto é, tu sabe? É uma que tem o cara com a prancha embaixo do braço e uma onda grande. Tá. E ali foi um lugar que a gente pegou uns dias com ondas assim, ó. Bah. Tá. Olha o tamanho do carro. E aí, esse aí é um lugar que assim, ó, assusta pela força da onda. Porque aqui, tu tá surfando, tu pega uma espuma dessas aí, cara, se a espuma te pega, ela dá uma sacudida e passa. Cara, nesse lugar aí, a força da onda é impressionante. E aí, num dos dias eu fui surfar, que tem uma outra foto ali, que é lá, que é pegando de sup, tá, essa aí, ó, tá, essa aí, tá, e num dos dias eu peguei uma onda lá e estourou o lash. Aí tu ficou solto na prancha. E aí, só que aí eu tô de colete. Sim. Tá, então a prancha foi embora, e eu fiquei só com o remo na mão. E aí quando veio a primeira espuma, eu imaginei, já tô, né, bem mais para baixo de onde arrebenta. Veio a espuma e eu disse, cara, vai passar a espuma. Parecia que eu tava numa lavadora de roupa. Qualidade. Cara, olha, foi um troço inacreditável. A força do troço e dessa vez aí eu disse, essa aí... Não tanto no kite, porque no kite tu tem uma segurança que se tu sabe que o kite tá pra cima, tu tá seguro. Entende? Então, no kite eu até não senti tanto medo, assim, entende? Porque daí, tô ali e tal, qualquer coisa, o kite me tira daqui, me puxa. Agora, de sup, eu disse, exagerei, não devia ter... Eu tenho casos, assim, de pessoas que estavam de sup, mas não no mar, estavam fazendo travessias de lagoa e tal. E eles me disseram, chegou um momento que eu pensei assim, exagerei que eu não consigo mais voltar. Eu cansei tanto e não me dei conta que eu tava tão longe que foi difícil de voltar. Então não tem reboque nesse caso. Não tem reboque, não tem. Aí não tem, é tu e tu mesmo, né?
Aí eu exagerei porque eu acho que eu não estava no nível de surf para isso. Aí, apesar de ter pego umas ondas boas e tudo, e ter gostado, mas assim, eu fiquei 5 dias lá. Eu surfei 2 dias. Os outros dias eu disse, não é para mim. Tá? Vou ficar só no kite porque o troço é assustador de tamanho e de algum força. Lugar que tu queira ir, tem o desejo de ir para praticar um kite, um surf? Eu já fui para vários lugares por causa do kite. Já fui para Aruba, já fui para Curaçao, já fui para o Nordeste, fui vários lugares. E tem uns lugares que eu tenho vontade de ir para conhecer por causa da beleza e por causa do kite também, né? Então, assim, a gente acaba... É um esporte legal porque tu acaba agregando, assim, vou conhecer um lugar novo, bonito e me divertir, né? Uhum. Então, um dos lugares que eu já vi falar e já vi foto é as Ilhas Maurício. Tá. Isso, assim, ó, as fotos de lá é um lugar maravilhoso. E o outro que eu quase fui e acabei não indo por causa do problema da Venezuela é a Isla Margarita, que é parte da Venezuela. E tinha, há um tempo atrás, algumas viagens para lá. Só que em 2020, em função, estava cada vez diminuindo mais, ficando mais difícil. E aí em 2020, por causa da pandemia, meio que parou, assim, total. Ainda tem o pessoal que vai para lá e tal, mas eu não... As turmas que eu conheço do pessoal que ia, eles pararam de ir por causa da situação da Venezuela. Então, diz que assim, estava faltando alimentação, faltando comida, faltando bebida, entende? De ter... Estão limitando até a água, entende? De dificuldade de comprar e tudo. Né? Eu tenho uma triste notícia para dar para vocês. Nosso tempo acabou. Que droga. Tive que botar o óculos agora para olhar, porque eu vi meio nubladinho aqui, tá muito redondinho aquele número ali, gente. Deixa eu te contar um segredo aqui, então. Cara, faz tempo que acabou. Faz tempo que acabou. Cara, eu olhei aquele número assim, redondinho agora. Então, cara, eu só tenho a agradecer o episódio, porque foi muito fluido, né? Como eu te disse, a gente conseguiu falar de um monte de Dava coisa. pra fazer o dobro do tempo. Dá pra tocar. Se tivesse amendoinzinho aqui na mesa, então não ia mais embora, né? Não, papo excelente pra falar de um esporte que às vezes a gente vê muito vê na TV e tudo, mas essa vivência de ter alguém que faz não é uma coisa tão fácil de achar, né? E muito legal, muito interessante. Tem que aprender. Eu teria que aprender a entrar no mar direito, né? Porque eu sou mineiro, lá não tem. mas é muito legal ter a vivência. É o esporte que mais cresce no mundo. Eu tenho um amigo carioca que ele me disse, no Rio de Janeiro é o esporte mais praticado porque ele é o mais... Ele não é o popular de ser de todos, mas é o popular que ele é barato. Que tu compra uma prancha e fica, por exemplo, tô falando do surf, né, não do kite. Mas tu compra a prancha, a praia é pública. Sim. Tem sol em abundância, e no caso lá tem praia boa pra prática, mas também tu compra uma prancha e vai ficar com essa prancha 3, 4 anos sem um reinvestimento, né? Então ele se torna um esporte de alcance popular, por isso que é um dos mais praticados, né? Por isso entrou nas Olimpíadas, né? É um dos critérios que eles usam isso. O kitesurf também entrou, só que entrou de velocidade. Que daí a pipa é diferente e é com o foil. Né? Então aí é mais race, né? Que é mais corrida mesmo de velocidade. Muito legal. Mas infelizmente a gente tem que acabar. Então, galera, hoje o nosso papo foi muito descontraído. A gente perdeu o horário. Foi muito legal, muito legal. Agradecer ao Vini por estar aqui, ao Thiago Ferrari por estar aqui, aos nossos patrocinadores Mais Verde Gestão Ambiental e Clínica Cirúrgica Sapiranga, ao nosso operador, nossa mesa aí, o Vitor, o estúdio Hexstream, e lembrar para vocês, sigam a gente nas redes sociais, gostaram do conteúdo, dá um joinha ali, é importante pra gente saber quem gostou. Pode criticar, a gente não vai responder. Não vamos entrar nessa seara. Sem polêmica, aqui não é pra polêmica. Não é polêmica, aqui a gente quer prazer, diversão, tratar da nossa autoestima, de esporte, da saúde masculina. Então, a gente cumpriu muito bem essa função hoje. De novo, aperta lá para nos seguir,
aperta o sininho, dá um like e nos segue nas redes sociais. Obrigado, hein? Até a próxima.